Galera, olha só, nós vamos falar dessa decisão aí da derrubada das tarifas do Trump. Porrada, o que tu tem a ver com isso, né? Você tá na realidade aí, tá na Barra, no Valqueira e no Rio. Pô, grupo praxistas. Galera, olha só. Vamos lá. Você gosta do judiciário aqui do Brasil? Antigamente, a instituição do judiciário como das Forças Armadas não tinha um índice de rejeição tão elevado assim da opinião pública. Tá? Muitos dizem que isso é culpa do Bolsonaro, culpa do professor Olavo, ou então só do Olavo de Carvalho, que aqui é assim, né? Você não respeita nem a pessoa pela sua própria idade, né? Mas é assim, pessoal. Esse índice de rejeição ficou elevado por uma razão muito simples. A competência de um magistrado, ele tem a competência constitucional por se tratar do órgão de excelência para representar os interesses do Poder Judiciário, que é um poder constituído com a competência constitucional a lato sensu, apenas para processar e julgar casos que lhes são provocados a título de inércia pelos interessados com base no pleno acesso a uma ordem jurídica justa, pleno acesso ao Poder Judiciário, que já não é tão pleno assim, ficou restrito por uma questão protecionista, porque implica burocracia, porque no final das contas isso facilita o atingimento de metas do Conselho Nacional de Justiça. Nominalmente o judiciário fica mais eficiente, julgando casos extintos sem resolução de mérito, que é contrário à atual processualística do nosso CPC, que é lei formal federal para tanto, né, que exige nesse sentido, com base no seu princípio da sua processualística, que deveria ser a primazia de mérito, e implica a primazia de mérito para julgar a extinção do feito sem resolução. Uma confusão só, que você não precisa saber se você não é da área do direito, tá? São tecnicidades de ordem processual nesse sentido. Agora veja, o que acontece? E o que isso tem a ver lá com a derrubada das tarifas do Trump pela Suprema Corte norte-americana? Galera, é muito simples. Você não gosta do judiciário porque ele está metendo o bedelho naquilo que não é da sua competência. Não, mas veja bem, Adam, o ativismo judicial precisa resguardar minorias desfavorecidas no que diga respeito aos seus direitos fundamentais, com base na teoria dos direitos fundamentais por Conrad Hessen, enfim, né? E toda a perspectiva neoconstitucionalista, na verdade constitucionalista contemporânea aplicável à espécie. Beleza? Galera aí, direito constitucional, show de bola, ativismo judicial, no seu caráter não formal, mas no seu caráter material para resguardar os direitos fundamentais, tal. Show, beleza. Isso é uma coisa. Não, Ada, o ativismo também, ele tem o seu desdobramento para sindicabilizar atos administrativos que tenham predestinação quanto à sua finalidade, ou então impliquem abusos de autoridade, ou abusos de poder. Abuso de autoridade é até crime, inclusive, hoje em dia. Mas abuso de poder, para evitar desproporções e atos que não sejam razoáveis, assim evitando abusos e excessos, excessos e abusos, respectivamente. Os administrativistas, ó, show de bola, tá tudo certo, maravilha. Nota 10 lá na provinha, doutor, beleza. Mas o ponto é o seguinte, o ativismo judicial, então, com base nesses postulados, que são inerentes à hermenêutica jurídica constitucional contemporânea, trazidos pelo professor Luiz Roberto Barroso, né, maravilhoso, diga-se de passagem, implica no seguinte, também como o professor Gilmar Mendes, ambos do STF, tá? Ambos, inclusive, que não têm carreira de magistratura. Então, o que acontece? Não, Ada, por essa mesma razão, procede essa situação. Por quê? Porque a lei, isso se respalda para implicar, por meio da sindicabilidade de atos administrativos dessa natureza, inclusive judicializar políticas públicas. Ok, pessoal, maravilha, tá tudo certo. Né? Aquela regra de balançar de olhos também, implementando isso, com isso respaldando aquela tridimensionalidade do princípio da igualdade, inclusive a igualdade representativa, para pagamento de dívidas históricas, com as zonas afirmativas,
mesmo que com caráter transitório, mas e de maneira indeterminada, a depender de quando isso pode ser recomposto a título de fomento público, se não fomento público pelo Legislativo, Executivo ou pelo próprio Judiciário, com esse seu escopo, antes de tudo, pedagógico. Show! Tudo certo, beleza. Só que veja bem, gente, aqui no Brasil, já há 15 anos, tá? Você, pelo PSOL, como qualquer outro desses partidos com representatividade no Congresso, ter a tua assessoria jurídica totalmente especializada em implementar o controle concentrado de constitucionalidade, provocando diretamente o STF, em regra não perdendo tempo nem com controle difuso, para simplesmente dizer que uma política implementada pelo chefe do governo que não tem uma base governista alinhada com a maioria do Congresso, tá? Simplesmente judicializar essa questão, levar para o STF e alegar a violação de qualquer princípio, sob uma ótica genérica, ou você fazer uma adequação meramente hipotética no caso concreto, que não é subsuntivo isso, para quem é da área de hermenêutica jurídica, beleza, você faz isso, você tem o pleito de poder fazer isso, beleza, pleno acesso à ordem jurídica justa, parará, pereré, pão duro, tudo certo. Só que, cara, você como corte, implementar sob qualquer justificativa, direta ou indireta, de direitos fundamentais, e a interpretação permite que isso seja feito a depender do viés que você tenha de natureza ideológica, até mesmo ontológica, de visão de mundo, se você for uma pessoa progressista, porque a atual corte do STF ela é integralmente progressista, mas tudo bem, foram sabatinados para tanto, não é mesmo? Mas veja bem, você pode interpretar sempre uma violação de um direito fundamental para esses fins. E eu nem vou aqui alegar quanto à sindicabilidade judicial de um ato administrativo, tudo bem. Porque pelo princípio da legalidade, esse ato pode ser considerado realmente nulo. No caso, ter a sua anulação, com base na teoria administrativa aplicável à espécie. Show? Beleza. Só que, gente, política pública, implementada por decreto executivo, pelo chefe do executivo respectivo, no caso federal, ou então por legislações, decreto legislativo, né? Enfim, atos legais pertinentes de competência regimental por parte das casas legislativas, ou então a veto ou a derrubada de veto do processo legislativo e a sua dinâmica a título de devido processo legal constitucional legislativo, isso tem que ser uma discussão entre os poderes executivo e legislativo. Isso é uma discussão política. Discussão política, se há violação de um direito fundamental, ela tem que ser expressa, específica, concreta, mesmo que liminarmente ela seja apreciada de natureza preventiva. Pois é isso que você lê nos livros. Ok? Tá bom, beleza. Porque ele pega o material, pré-concurso, estratégia da vida, show, tudo certo. Na hora da prova, tu fala isso, tudo certo. O ativismo ele não pode se imiscuir na definição de regras, mas definir apenas parâmetros axiológicos conforme as disposições constitucionais. Show de bola, é isso aí mesmo. Só que você permitir a judicialização com qualquer critério de interpretação de violação de direito fundamental, você vai judicializar todas as políticas públicas. Acontece que, no final das contas, o chefe do executivo ou o próprio legislativo sempre vão exercer atividades das quais, quando um não estiver satisfeito com o outro, em vez de ter o debate político regimental entre as casas para respeitar a independência harmônica entre elas, porque isso é característico de uma república, diga-se de passagem, desde os princípios de Montesquieu, lá como o cara do MBL falou, de Montesquieu. Em vez de fazer isso, por que simplesmente o pessoal simplesmente não judicializa e bota logo no STF? Sendo que a atual corte, além de ser progressista, foi toda ela sabatinada e, antes de tudo, indicada pelo atual partido que está na situação do poder. E o que acontece? Se tiver uma situação do poder que antes fosse oposição ao que indicou a atual composição, pelo menos assuma a maioria, hoje completamente assuma a maioria, só tem 2 que não foram indicados, dos 11. Se a oposição toma o poder novamente, passa-se a situação,
volta a acontecer a mesma coisa que aconteceu no governo anterior. Judicializa tudo. Aí tudo passa a ser homologável. No Brasil isso está acontecendo? Beleza, porque nós somos uma nota de rodapé no livro da história da humanidade. Show. Tranquilo também. Só que, cara, acontecer isso na Suprema Corte, na Suprema Corte Constitucional dos Estados Unidos, que só exerce controle difuso, nem exerce controle concentrado, porque é característico do federalismo que foi peculiar à formação da estrutura constitucional que eles possuem, que é sintética ao extremo, e que por essa mesma razão eles ficam atrelados a uma perspectiva cuja indicação atual foi do atual partido que está no governo dos Estados Unidos, que é republicano. E dessa indicação implicou uma composição de uma maioria de originalistas, que seriam os nossos conservadores. Eles têm uma visão, uma leitura que tem que ser atrelada ao que os Founding Fathers tiveram, aqueles que escreveram a Constituição norte-americana. Então eles tendem a ter uma interpretação originalista dela. Mas isso entre aspas, né? Porque tá ali fácil. Porque não tem violação de direito fundamental nenhum deles. Porque eles não têm um rol exaustivo de direito fundamental, exaustivo que eu falo não no seu aspecto técnico, mas cansativo, como no rol do artigo 5º, salvo engano, são 68 incisos que tratam de direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, tais como aqui no Brasil, onde nós somos, longe de sermos pragmáticos, mas nós somos analíticos nesse ponto, talvez até prolixos, como a própria doutrina fala nesse sentido. Ele só tem a Bill of Rights, na 5ª emenda. Mesmo assim, tarifaço passou a ser interpretado como uma forma de ilegalidade que viola os Bill of Rights deles e que, com base nisso, a Suprema Corte implicou judicialização da política pública, sendo que a atual composição da corte dela, já que você passa a descambar por um viés político como esse, foi indicado pela situação do poder atual do Partido Republicano, inclusive a última foi indicada pelo próprio Trump, que também era originalista, declarada como tal, indicada por essa mesma razão, e mesmo sendo uma composição de maioria de originalistas, estão implicando o mesmo raciocínio despontado por Luiz Roberto Barroso, por Gilmar Mendes, por Lewandowski e por todos os outros, já de longa data, desde a época de César Peluso, de Joaquim Barbosa, enfim, de todos eles, aqui, tal como já era feito já há 10, 15 anos aqui no Brasil. Implementar a judicialização de uma política pública por meio de ativismo judicial declarando a ilegalidade foi parcial, mas foi um parcial assim, 70% dos casos de tarifa. Em cima de um executive order, que seria tipo uma medida provisória deles que não conferiria essa competência. Mas se miscuiu disso e judicializou essa política e a declarou nula. Isso na maior democracia do mundo, por ser sintética, por ser objetiva e por respeitar a independência harmônica dos poderes. A democracia acabou, gente. A democracia acabou. Nossos estudos voltados à ideia do fascismo 2.0, que é uma forma fascista tecnocrática que os estamentos burocráticos acabam manipulando seus interesses na base da doutrina da cidadania consumerista pelo complexo do TikTok, são nomes que damos, mas apenas heurísticas para criarmos conceitos identitários para facilitar o nosso estudo, já que ele é conjectural, ele é pandexista, mas apenas para vocês entenderem que o regime democrático acabou. Aqui no Brasil já há muito tempo, e agora oficialmente nos Estados Unidos. Porque quem vai passar a levar agora a sério qualquer executive order que o Trump der? E se ele mandar atacar o Irã? Aí nisso que ele manda atacar o Irã, vão judicializar a política pública dele também. Causa, efeito e precedente, como se estuda na área de relações internacionais e geopolítica. Acabou, gente. Acabou. Acabou. E o que isso tem a ver conosco? O nosso STF está abrasileirando o Ocidente e vai abrasileirar o mundo. E isso é característico dessa ideia de fascismo 2.0, desse regime tecnocrático que a gente acaba tendo no final das contas, sob o viés da legitimidade democrática. Fatos são fatos. E se eu, por acaso, tudo que eu disse aqui, você acha que é diverso, que não se aplica,
Então, por gentileza, tenta aquele denominado princípio da especialidade, da impugnação específica e refuta cada um desses pontos. Porque, ó, aproximando aqui até para finalizar, porque não dá. Acredite não no que você queira acreditar, acredite como as coisas elas realmente são. É isso, gente. Democracia, ó, história igual ao Império Romano agora. Fechou? Dá uma olhada no nosso material Fascismo 2.0. Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.